Muito boa noite mais uma vez. A gente é reformado, mas a gente veio do pentecostalismo, né? Nos respeita, por favor. A gente não é uma igreja reformada fria. A gente é uma igreja fervorosa, que tem uma boa doutrina bíblica, mas tem o fervor do Espírito Santo no coração também, piedade. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 20. E ficar de pé. Vocês não aprenderam ainda, viu? Um dia a gente chega lá, gente. Vamos lá. Vamos ler do 1 até o 16, para a gente ir memorizando os 10 mandamentos, amém? Êxodo 20, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Vamos orar. Senhor, é com temor e tremor que nós chegamos diante da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a compreender a profundidade, a santidade, a pureza, Senhor, e o valor que tem a Tua palavra, Deus. Nós sabemos que somos pecadores e precisamos do Teu Espírito Santo, Deus, para entender, para observar e para obedecer a Tua palavra. Então nos capacita nessa noite, Deus, a aprender mais um pouco sobre Ti, a conhecer mais um pouco do Teu caráter, te obedecer, Senhor, como filhos que te amam, em nome de Jesus. Amém. Amém? Chegamos então no 9º mandamento. 9º mandamento. Estamos quase terminando, para a alegria daqueles que acharam cumprida essa série, para a tristeza daqueles que gostam de série. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito, e nesse tema, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não conheciam a profundidade dos 10 mandamentos, não entendiam a profundidade dos 10 mandamentos, e por não conhecer, por não ter isso memorizado, provavelmente quebravam esses mandamentos sem saber. Então, ao conhecer, ao memorizar, a isso estar fresco na nossa cabeça, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas durante muitas dessas semanas
eu via que eu estava quebrando claramente um desses mandamentos e eu precisava pedir perdão, e eu precisava me arrepender do meu pecado. E eu queria aproveitar então, e eu queria pedir perdão publicamente, para ser exemplo disso que a gente está aprendendo. Nosso mandamento hoje é de não dar um falso testemunho. Nós vamos ver algumas implicações do que é dar um falso testemunho. Uma delas é falar uma meia-verdade, ou omitir uma parte da verdade intencionalmente para qualificar alguma pessoa e desqualificar a outra. E na quinta-feira, na nossa leitura do livro, eu fui falar sobre uma coisa e eu falei assim, porque eu comecei esse ministério sozinho. E a Andressa deu risada lá e brincou. Mas eu sei que no fundo ela ficou chateada. E a gente conversou isso depois. Então eu queria pedir perdão porque eu não fui claro, eu faltei com a verdade. Porque a gente começou esse ministério juntos. Nós, na sala da nossa casa, nós começamos esse ministério. Essa é a verdade, essa é toda a verdade. E se ela não tivesse topado entrar comigo nessa, eu não teria entrado. Essa é toda a verdade. Então eu queria pedir perdão publicamente, porque Deus falou comigo nessa semana, a gente conversou, a gente orou junto, e eu aprendi. Então eu queria pedir perdão para minha esposa e pedir perdão para os irmãos, porque eu falei algo que não era correto. E isso já fica então de exemplo também, para a gente cuidar com as nossas palavras. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O mandamento de não dar falso testemunho não é apenas não mentirás, mas quer dizer que as nossas palavras, elas têm um peso, elas têm, não vou dizer que as palavras têm poder, mas elas têm consequências. As nossas palavras, ou a falta das nossas palavras, ou às vezes o nosso silêncio, tem responsabilidade, tem um peso de responsabilidade das coisas que saem da nossa boca. Tirando um momento então de arrependimento, obrigado por vocês terem me ouvido. Eu já conversei com a minha esposa, está tudo bem. A gente dormiu na mesma cama. Tá? Fiquem tranquilos. Mas como é bom, como Deus é misericordioso conosco, em que Ele fala e a gente tem a oportunidade de se arrepender e de endireitar os nossos caminhos. Mas o brasileiro, nós brasileiros, na pregação passada eu falei um pouco sobre corrupção, né, sobre como o brasileiro está acostumado a fazer brincadeira, contar mentira. Eu acho que a pilha tá meio ruim, daí parece que tem areia dentro do... Eu não estou comendo chiclete, nem estou fazendo nada, nem chupando bala. Acho que agora vai. Então o brasileiro está acostumado, assim como o brasileiro está acostumado a falar sobre sexualidade rasgada e abertamente, o humor é carregado de conotações sexuais, e a gente falou sobre isso em outro mandamento. O não dar falso testemunho, ele é bem abrangente. Ele é bem abrangente. E só para vocês terem noção, hoje em dia a gente tem, né, não sei, né, como é que é aquele negócio forense, pesquisa forense, como é que é o nome desse negócio de crime? Como é que é o nome desse negócio? Do CSI, você sabe, perícia, esse negócio forense, assim, que consegue pegar o DNA da pessoa ali, sabe? Hoje existem essas coisas que podem condenar uma pessoa por provas que não sejam testemunhais. Mas antigamente, na época dos 10 mandamentos e boa parte da antiguidade, o testemunho de 2 pessoas era suficiente para condenar uma outra pessoa até a morte. É isso que a palavra de Deus diz. Que por causa de 2 testemunhas,
uma pessoa poderia ser condenada à morte. E olha como era sério, como as palavras, como o testemunho de alguém era importante. Vocês vão entender onde eu quero chegar. O testemunho fiel de alguém era muito importante. Era muito importante. Eu queria que vocês abrissem comigo, lá em 1 Reis. Capítulo 21. Deus não pode mentir. Deus é o Deus da verdade. A figura usada para a verdade em toda a Bíblia é a luz. Deus é luz. E nele não tem treva alguma. Então, na luz aparece toda a verdade. Essa é a ideia. E outra, Deus é justo. Deus é justo. E essas duas características de Deus vão aparecer claramente nesse texto e nós vamos refletir a respeito disso. Depois que a gente entender isso, a gente passa para o próximo passo. Então, 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz o seguinte: depois disso aconteceu o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Lembra? Olha o contraste. Honra teu pai e a tua mãe. Olha o contraste. Então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado com que Nabote, o Jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Parênteses aqui, mimimi. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Oh, querido. Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Olha, levante-se e venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote. A Jezabel falou: vou mostrar quem é o homem da casa aqui. Então, bunda mole, eu vou mostrar. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. Nas cartas ele escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentado na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra a lei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo e morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Olha o que aconteceu então. Olha a reviravolta.
Então a palavra do Senhor veio a Elias, tesbita, dizendo: levante-se e vá encontrar com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Até aí. Bom, vocês já sabem o final da história, né? Conhecem o final dessa história? Não conhecem? A palavra de Deus se cumpriu. Porque ela sempre se cumpre. Entendeu? Aconteceu exatamente o que o profeta disse que ia acontecer. Os cães comeram os pedaços da Jezabel e desse rei. Lamberam sangue, exatamente como aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque o nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo, Ele não gosta de injustiça. Ele abomina a injustiça. Ele é um Deus justo. Nabote era um servo de Deus, a gente viu ali, né? Ele estava honrando o pai e a mãe dele. Estava sendo correto. E um rei mau e uma rainha má, mal intencionados, forjaram então com um falso testemunho a morte de um justo. E Deus não deixou isso impune. Não deixou isso impune. Então, assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberam e comeram os pedaços ali da Jezabel e do rei Acabe. Então, olha que cena bizarra, né? Parece um episódio do Vikings, né? Parece isso? É por isso que John Piper fala que ler a Bíblia não é chato. Ler a Bíblia é interessante, basta a gente ler. Isso aqui é só para exemplificar que, naquela época também, o testemunho de uma pessoa valia muito. O testemunho de uma pessoa. Grave essa palavra, testemunho. Testemunho. Então, pelo testemunho de duas pessoas, uma outra pessoa poderia ser executada. Jesus também foi acusado várias vezes de blasfemar contra a lei e contra o templo pelos fariseus, e Jesus morreu pelo falso testemunho. Esse foi o motivo, essa foi a acusação que os fariseus apresentaram para Roma, para que Roma crucificasse Jesus. Parece que esse padrão vai se repetindo na Escritura. Eu estava lendo aqui nesse livro do Kevin DeYoung, e ele falou que na Bíblia hebraica, os 9 primeiros livros da Bíblia vão contando histórias exatamente em ordem da quebra dos mandamentos. Porque a montagem dos livros é diferente da Bíblia hebraica. Daí os especialistas não sabem se isso é de propósito, mas que monta esse padrão, exatamente assim. Mostrando como Deus é zeloso com a sua lei. Mostrando como Deus realmente leva a sério a si mesmo. Leva a sério a sua palavra. Inclusive os 10 mandamentos são comumente conhecidos como as 10 palavras de Deus. É aquilo que Deus fala, é o testemunho de Deus, é aquilo que Deus diz. Então por isso que nós precisamos, eu estou fazendo esse terrorismo com vocês de propósito. Sabe por que eu estou fazendo trazendo esse peso no início? Porque todo mundo mente. Essa é a verdade. Esse talvez seja o mandamento mais banalizado. Esse é um mandamento que ninguém está nem aí. Afinal, quem é que nunca contou uma mentirinha, né? Talvez você até esperneou um pouco no não matarás. Não, mas eu não sou bandido, nunca matei ninguém. Ou no não adulterarás. Mas agora no não mentirás, filho, tá todo mundo aqui, né? Ou vai se levantar alguém aqui para falar que nunca mentiu. Então eu quis trazer esse peso da glória de Deus,
esse peso da palavra de Deus, para que a gente pense melhor nas coisas que a gente diz. Nas coisas que a gente diz. Porque o nosso testemunho conta muito. Agora eu queria fazer algumas aplicações do porquê que o testemunho é tão importante. Vocês lembram lá no Gênesis? Como é que o pecado entrou no mundo? Através de uma mentira. Não foi bem uma mentira, né? Foi uma meia-verdade. E aí é que mora o perigo. Não sei quem falou isso, mas a boa mentira, a boa entre aspas, né? A mentira perfeita, ela nunca é totalmente mentira. Ela é uma distorção da verdade. Ela parece verdade, mas não é. Ela nunca é totalmente mentira. E é dessa maneira que o diabo age para atrapalhar e para nos fazer cair. Através da mentira. Acho que toda criança sabe que o diabo é o pai da... Mas o mesmo pai que ensina isso, fala assim, ó, não tem mais chocolate, mas tem chocolate, né? Então muitas vezes a gente está dando um falso testemunho para o nosso filho a respeito de Deus e da verdade. Então olha como pode ser leviano, como pode ser sutil, algo que tenha consequências sérias. Isso vai cauterizando a mente das pessoas. Bom, vocês me conhecem um pouco, a maioria das pessoas aqui conhece a minha história pregressa. Sabe que eu fui usuário de droga e eu coloco a mentira também como um pecado secundário. O pecado secundário é o seguinte, primeiro tu comete um pecado e tu usa a mentira para não revelar o teu pecado. É a fantasia. Tu precisa usar a mentira para que não descubram o teu pecado. Então já pecou 2 vezes já, né? Tem um bônus. Usa a mentira para encobrir o próprio pecado. E assim a humanidade vai vivendo. Mas tem algo interessante no Gênesis. Quando a serpente fala com Eva, Eva conhecia a verdade. E a verdade é conhecida. Esse é o ponto. A verdade de Deus é conhecida. Lá em Romanos 1 vai falar sobre a revelação natural, de que todos podem sim conhecer a Deus e saber que existe um Deus no céu e na terra através da revelação natural. Ao olhar para a natureza, para as coisas criadas, todos sabem que existe um Deus. Mas nem todo mundo obedece a esse Deus, se submete a esse Deus. Por quê? Porque faz exatamente o que Eva fez no jardim. Conhecendo a verdade, suprimiram a verdade pela mentira. É o que diz lá em Romanos capítulo 1. Foi isso que Eva fez. Eva conhecia Deus pessoalmente. Eva conhecia a verdade. Mas Eva preferiu acreditar ou abraçar a mentira, um estilo de vida mentiroso. E a partir desse momento foi mentira atrás de mentira até nós chegarmos aqui. Então a mentira é algo que está na língua de todo ser humano. Diferente do que a gente aprendeu por aí, na sabedoria popular. Mas as crianças são puras. Mas é muita tolice, né? A criança não mente. Não mente. Capaz que não. Por que criança mente? Por que criança mente? Para esconder o erro. Papai falou, fulaninho, não pega tal coisa. Fulaninho, tu comeu chocolate? Não comi. Tá todo melecado aqui, ó, de chocolate na cara. Não comi. Já está manchado com o pecado. E de chocolate também, né? Mas já está manchado com o pecado. Está manchado com o pecado. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus para nos perdoar.
Então a mentira está profundamente enraizada dentro de nós. Dentro de nós. Nós precisamos, então, ser lembrados constantemente do Evangelho. Porque o que é o Evangelho? Eu sempre falo, né? O que é o Evangelho? O Evangelho é a verdade de Deus. Existem muitas teorias a respeito da humanidade, do futuro, do passado, mas o Evangelho é a verdade de Deus. O que é o Evangelho? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Não precisa nem ser cristão para acreditar que o mundo foi criado. Aliás, muitas pessoas que não são cristãs acreditam que o mundo foi criado. Mas essa é a verdade de Deus. Depois do mundo criado, Adão caiu em pecado e Eva caíram em pecado. E o pecado entrou no mundo e manchou toda a beleza da criação, toda a grandeza da criação e a perfeição da criação com o pecado. Logo em seguida entrou a morte. E entrou fisicamente a morte. Os filhos do primeiro casal se mataram. Um matou o outro, não se mataram não, um matou o outro. Houve um primeiro assassinato. Aquilo que Deus disse, a verdade de Deus, começa então a se cumprir. Mas aprove a Deus. Assim como aquilo que Deus tinha dito no início, que se o homem pecasse, ele certamente morreria. Isso foi dito bem no início. Em Gênesis, no capítulo 3, Deus também prometeu que da mulher viria o descendente dela e pisaria a cabeça da serpente. E a serpente morderia o calcanhar. É o que os teólogos chamam de proto-evangelho. Ou seja, olha que linda história. Nos 3 primeiros capítulos a gente já vê o enredo, o drama das Escrituras. A gente já vê tudo que envolve a sua e a minha vida e a vida de todas as pessoas que já existiram. É o que alguns teólogos chamam de teatro da redenção. O teatro da redenção. Agora, essa verdade vem até você. Essa verdade chega até você. E você pode, então, crer nessa verdade e então entrar para essa trupe. Entrar nesse teatro da redenção e fazer parte, ser abençoado por esse teatro da redenção e ser salvo, porque o final do enredo é a salvação. O final do enredo é a glória de Deus. O final é a promessa sendo cumprida em que Cristo, no final da história, Ele redime todas as coisas. Ele perdoa todos os pecados. Ele enxuga toda lágrima. Ele redime o homem do seu pecado. E Ele redime a terra que está manchada com esse pecado. Essa é a verdade do Evangelho. E essa também é a encruzilhada da vida. Essa é a encruzilhada da vida. Você pode crer nessa verdade e andar pelo caminho do Senhor. E desfrutar de todas as bênçãos. Eu não estou falando de bênção financeira, estou falando da bênção que é a paz, a alegria, o ser adotado por Deus, ao poder chamar Deus de Pai e saber que Ele te ama como filho e receber a vida eterna no final dessa jornada. Ou crer em qualquer outra coisa, em qualquer outra mentira da serpente. E o final é trágico. O final é como Acabe e Jezabel, talvez. O final é de morte. Então, por causa do Evangelho, porque nós fomos incluídos no plano de salvação de Deus, porque Cristo morreu no nosso lugar, é que nós estudamos a lei de Deus. É porque Deus zela pela sua palavra.
que nós devemos zelar pela palavra também. E é por isso que nós devemos cuidar com as nossas palavras. Agora vem a aplicação desse evangelho nas nossas vidas. Alguém que foi chamado por Deus, que se arrependeu dos seus pecados, que foi chamado por Deus para viver uma vida diferente, não pode se parecer com Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Então a mentira não pode habitar na boca de quem é filho de Deus. Sabe por quê? Porque senão você está dando um falso testemunho do evangelho. Você está dando um falso testemunho do evangelho. Sabe por que a gente ainda tem cadeiras vazias aqui? Porque a gente ainda dá um falso testemunho do evangelho muitas vezes. Sabe por que o evangelho não progride muitas vezes? Porque os crentes dão um péssimo testemunho do evangelho. Porque a vida do cristão muitas vezes não representa a verdade de Deus. Muitas pessoas usam o ir à igreja para conquistar uma bênção, para conquistar aquilo que Deus é poderoso para dar. Mas o pai só dá a herança para quem é filho. O pai só reparte a sua herança com quem é filho. E outra, o pai não é bobo. O pai não é bobo. Olha a tolice do homem achar que vai enganar um Deus que é todo poderoso, que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Se parar assim, um pouquinho para pensar, a bênção não está no presente. O lance não é a bênção. O lance é que ser filho é uma bênção. Então seja filho. Se entregue para o Senhor. Seja filho de Deus. E desfrute dessas bênçãos. As bênçãos estão aí para quem é filho. Deus é um pai amoroso. Inclusive tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus fala que se os homens são maus e sabem dar boas dádivas para os seus filhos, quem dirá o pai que está no céu? A gente não está falando aqui, a gente é contra a teologia da prosperidade, mas a gente não é a favor da teologia da pobreza e da miséria. Não tem fundamento isso. Deus é um Deus gracioso, misericordioso, é assim que Ele se revela. Mas a bênção está em ser filho. A bênção está em ser filho. Quando Deus criou o homem, a gente está lendo isso no nosso livro com os homens. Deus criou o homem para ser um representante dele aqui na terra. Um representante dele aqui na terra. Adão tinha essa função, Adão tinha esse papel de ser um representante de Deus aqui na terra. Só que o que aconteceu? Entrou o pecado. E aí Adão começou a dar um falso testemunho de quem é Deus. Vocês pegaram? Por que não deu um falso testemunho? Por que não dar um falso testemunho? É com isso que tem a ver. Aí é que está o ponto central. Nós não podemos dar um falso testemunho matando alguém. Nós não podemos dar um falso testemunho traindo alguém. Nós não podemos dar um falso testemunho desobedecendo os nossos pais, adorando outros deuses. Tudo isso é dar um falso testemunho de quem é o Deus verdadeiro. É como se a gente fosse, por camadas. Parece que esse mandamento vai fazendo um invólucro, vai colocando tudo dentro de um pacote. Então a gente é chamado a não dar um falso testemunho nesse mundo, não desonrando os nossos pais, não matando, não adulterando, não roubando, e chegar nesse ponto, não dando falso testemunho com as nossas palavras. E isso tem uma aplicação muito mais ampla do que apenas não mentir. Nós precisamos ser pessoas da verdade.
para que a gente dê um bom testemunho. A Bíblia é um espelho que reflete a nossa alma, que reflete o nosso coração. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente não lê para os outros, a gente lê para si. A gente lê para si. Vocês sabem, só por curiosidade assim, contar uma coisa. Vocês sabem qual é o versículo mais decorado hoje em dia? Qual é o versículo mais citado, mais falado hoje em dia? Chuta aí. João 3,16, tudo posso naquele que me fortalece, o que mais? Qual? Ele acertou. O versículo mais citado e mais decorado hoje é Mateus 7,1. Não julgueis para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado. Tem gente que tatua, né? Tem gente que tatua, né? Só Deus pode me julgar. Eu acho, cita assim, ó, a pessoa que conhece um pouquinho de Bíblia, pois espero que ninguém tenha essa tatuagem. Aqui, isso que eu vou falar vai ficar pesado. Irmão, tu não tem essa tatuagem, né? Tá, então tá, eu vou falar então. É uma incoerência tão grande isso, porque a palavra de Deus diz que Deus já julgou e já condenou. Porque o Evangelho é isso. Aquele que não crê no Filho já está julgado, já está condenado. Ponto. Ponto. Não vai julgar ainda. De fato, vai só executar a sentença que já está aqui no coração. Então, que incoerência, né? Que burrice uma coisa dessa. Tu usar isso para se defender de alguém. Agora, quando alguém fala assim, ó, não julgueis, amigo, e tu fala, ele já julgou e já condenou, já era pra ti, entendeu? Já era. Se tu não te arrepender, já era. Esse é o julgamento. Aqueles que se arrependem e creem no Filho são salvos. Aqueles que não se arrependem são condenados. Esse é o julgamento. Ponto. Então não vem com esse papinho de não julgueis, tá? Alguém falar não julgueis aqui, o bicho vai pegar. Mas para quem crê e olha que como Deus é bom e é gracioso, você não precisa fazer nada para ser salvo a não ser crer. A salvação é de graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ninguém é digno de ser salvo pelas obras. A salvação é pela graça, por meio da fé, somente em Cristo para a glória de Deus. É melhor que isso? Não depende da sua performance. Se fosse pela língua, então ninguém seria. Queria que os irmãos abrissem, por último agora, em Tiago, a carta. Capítulo 3. Eu poderia aqui ficar horas fazendo aplicações diferentes de como não se deve usar a língua. O não dar falso testemunho pode incluir a maledicência, falar mal do seu irmão, falar mal do pastor. O não dar falso testemunho é ser conivente com a fofoca, é ficar quietinho, é sentir prazer em ouvir fofoca dos outros. Poderia fazer aqui 1 milhão de aplicações.
sobre o que é dar falso testemunho. É falar uma meia-verdade, é ouvir só um lado da verdade, uma acusação de uma pessoa. Provérbios diz que quando você quer ter o juízo perfeito das coisas, você precisa ouvir os dois lados, as duas partes. Ninguém faz um juízo perfeito ouvindo apenas um lado da história. É por isso que toda pessoa tem direito a uma defesa. Isso é justiça. Por pior que a pessoa seja, por mais malvada e criminosa ela seja, ela tem direito a uma defesa. Então cuidado. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Olha que Tiago vai falar. Tiago é bem prático, é na lata, tá? Então segura na cadeira aí. Tiago 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados. Opa, como assim não julgueis? Com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Ou seja, é uma ironia aqui, né? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Ou seja, não tem ninguém perfeito. Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levados para onde o piloto quer. Assim também a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Até aí. Eu quero falar algo bem pastoral agora. Agora, quem está na internet não interessa. Eu quero falar para nós aqui. Quem está assistindo isso aqui. O que Deus está fazendo aqui nessa igreja é muito lindo. Eu, como pastor, estou animadíssimo pelas próximas séries de sermões, por todas as coisas que nós faremos juntos. Mas se nós não cuidarmos com a língua, a gente pode botar tudo isso a perder. Se a gente der falso testemunho, se a gente permitir que pessoas falem mal umas das outras, falem mal daquilo que está sendo feito aqui, vai tudo por água abaixo. Alguns irmãos aqui sabem todo o trabalho, todo o esforço, todas as lágrimas, todo o suor que foi empenhado para que a gente chegasse até aqui. Mas o diabo pode se infiltrar aqui e envenenar pessoas. Pasmem, o diabo pode usar você para arruinar tudo isso. Basta a gente não cuidar da nossa língua. Não cuidar da nossa língua. Vocês concordam que a língua é a coisa mais difícil? Muitas pessoas condenam o pecado sexual como uma coisa pavorosa. Talvez essas pessoas ignoram o fato do poder que uma língua tem de destruição. A língua é tão mortal quanto qualquer outro tipo de pecado. É isso que esse mandamento nos alerta. Há um grande poder de destruição na língua. Nas mentiras, nas meias-verdades, na maledicência, em tudo de ruim que a língua pode causar. A língua pode colocar tudo a perder, mesmo que você cumprisse todos os outros mandamentos.
direitinho. Se você honrar o seu pai e sua mãe, não matar ninguém, né? Não adulterar, você pode facilmente cair pelo poder da língua. A língua, Provérbios fala que, né, a palavra mentirosa arma um laço aos pés. Então, cuidado. Queria ler uma última passagem. Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do versículo 8. Eu acabei outra mensagem com essa mesma passagem. Isso precisa ficar na nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, Deus não se alegra com a injustiça. Não seja conivente com a injustiça só para ficar bem com o teu amiguinho. Se a pessoa que você gosta, seu amigo, está cometendo um pecado com a língua, repreenda. Mostre. Não seja conivente com o pecado. Não morra e não mate pela língua de outros. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, preserva a integridade, preserva a fama das pessoas. A maledicência destrói a reputação de pessoas, assassina a reputação de pessoas. Olha as implicações, olha como é sutil, como a gente vai pegando ponto por ponto. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o pensamento de vocês. Que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Ou seja, Deus está do lado de quem age dessa maneira, mas Deus se opõe a quem usa de forma inadequada a sua língua. Tudo que é verdadeiro, fique do lado da verdade. Não se associe com gente mentirosa. Não encubra o pecado de outrem com mentira. Tudo que é respeitável. Cuidado com as brincadeiras. Se uma pessoa se sente desrespeitada com as brincadeiras, nós precisamos cuidar. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Porque se ocupar o pensamento, a boca fala o que o coração está cheio. A minha esposa sempre me alerta. Sempre me alerta. E ela é boca de Deus nisso. Bom que testifica em ti, né? Cuida o que as pessoas falam. Cuida o que as pessoas falam. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm freio na língua. Então a gente não conhece o coração das pessoas? Não, a gente não conhece o coração das pessoas. Mas a gente pode ter uma boa base a partir do que elas falam. Quais são os assuntos, quais são os interesses, quais são os desejos, quais são as intenções, quais são os julgamentos. A gente não é Deus para julgar.
A gente talvez não saiba a história, as cicatrizes, os traumas, mas a gente pode saber como ajudar uma pessoa a partir daquilo que ela fala. Então, cuidado, para não dar um falso testemunho de Cristo, não só com as atitudes, mas também com a língua. Essa é a mensagem de hoje. Nós somos chamados a dar um bom testemunho de Cristo, um verdadeiro testemunho de quem Deus é, da verdade do Evangelho, através das nossas atitudes e também das nossas palavras. Olha como Deus é perfeito, olha que beleza da lei de Deus. Deus vem, começa no primeiro relacionamento: honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não matarás, preserva a vida. Não adulterarás, preserva a família. Não furtarás, protege a propriedade privada, aquilo que você conquistou com o fruto do seu trabalho. Deus é justo. E o não dar falso testemunho preserva a sua reputação, preserva a reputação e a honra de outra pessoa, e preserva também a reputação e a honra de Deus e do seu sacrifício lá na cruz, para que Cristo não seja envergonhado ali no mundo. Cuide bem da sua língua. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, é com a mesma língua que nós mentimos e que nós maldizemos que nós chegamos diante de Ti, Senhor, para Te pedir misericórdia. Misericórdia das nossas palavras, Senhor, porque nós falamos aquilo que nós pensamos e pensamos aquilo que está no nosso coração, Senhor. Não se levantou uma pessoa aqui para dizer que nunca mentiu, Senhor. Então todos nós quebramos esse mandamento. Mas a Tua palavra não é uma palavra apenas de condenação, mas é uma palavra de justificação, é uma palavra de santificação, Deus. Então nós Te pedimos que pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus, Tu transforme o nosso coração, a nossa mente e também com isso as nossas palavras, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque todos nós pecamos com as nossas palavras. Nos ajuda a preservar a honra de outras pessoas. Nos ajuda a não falar mal, Senhor, dos nossos irmãos. Nos ajuda a não dar ouvido para aquele que fala todo tipo de injustiça, de inverdade, Deus. Mas que nós sejamos conhecidos pelo povo que zela pela verdade. Nos ajuda a ser esse povo, Senhor. Um povo que zela pela verdade. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra e pela Tua misericórdia por nós, Senhor. Que bom que o Senhor não nos consumiu por causa do nosso pecado. E que hoje nós saímos daqui, Senhor, para dar bom testemunho do Teu nome, para dar um bom testemunho com as nossas palavras também. Em nome de Jesus. Amém. Amém?